Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios que eu deixei na quinta-feira? Propriedade distributiva, lá das páginas 343 até 345. Essa parte do capítulo, vocês vão aprender o que é propriedade distributiva. Então, nós vamos ver mais o conceito do que é propriedade distributiva, tá? No capítulo de amanhã, no conteúdo de amanhã, eu vou explicar como resolver uma propriedade distributiva, tá? Então, hoje é só o que é. Então, vamos lá. O primeiro exercício, uma professora, ela mandou a seguinte conta na lousa. Quanto que é 6 vezes 5? Quanto era 6 vezes 5, então, né? E aí, eles tinham que resolver, tá? Geometricamente. Como assim? Por forma de desenhos. Então, a professora entregou folhas quadriculadas para eles, tá? Com 6 linhas e 5 colunas. 6 linhas, 5 colunas, 6 linhas, 5 colunas. Então, todos eles tinham 6 linhas e 5 colunas, porque é o exercício que ela passou. Como é geometricamente, eles vão fazer por forma de desenho. Tudo bem? Aí, eles tinham que resolver de formas diferentes. Como assim, né? Então, a Paty, o Matheus e o Rafael tinham que resolver de formas diferentes. Então, o que a Paty resolveu? Ela manteve essas 6 linhas, só que ela dividiu a coluna. Tá vendo que tinha 5 colunas? Agora, continua 5 colunas, só que ela deixou 2 colunas em azul e 3 colunas em vermelho. Então, ela dividiu essas colunas, tá? A linha continua 6, ó, 6 linhas azuis e 6 linhas vermelhas. Só que ela dividiu a coluna. O que o Matheus fez? A mesma coisa que a Paty, tá? Manteve as 6 linhas, só que ele dividiu as colunas. Deixou 3 colunas azuis e 2 vermelhas. Ele só fez o inverso da Paty, ó. A Paty deixou 2 azuis e 3 vermelhas, ele deixou 3 azuis e 2 vermelhas, tá? Ele fez praticamente a mesma coisa que a Paty. Quem fez diferente foi o Rafael. Ele não quis manter a linha, ele dividiu. Ao invés de ter 6 linhas de uma cor, ele deixou 3 linhas azuis e 3 linhas vermelhas. E a coluna, professora? A coluna fica a mesma coisa, ó, 5 colunas, 5 colunas. Ele dividiu a linha. Então, essa conta 6 vezes 5 continua. Só que, ó, não era 6 vezes 5, coloquei aqui embaixo. No lugar do 5, passou a 2 mais 3. 2 mais 3 não continua sendo 5? Então, a conta continua, tá? Qual é a diferença? Que ele desmembrou esse 5 entre 2 mais 3. O Matheus também desmembrou o 5 entre 3 mais 2. O Rafael deixou o 5. O que ele desmembrou? O 6. Ele deixou 3 mais 3. Isso é igual a isso. Isso é igual a isso. Isso é igual a isso. Só a maneira de escrever que é diferente. Aí embaixo é para vocês escreverem a estratégia de cada um. Então, o que eu coloquei, tá? Pode ser com a palavra de vocês, tá? Eu coloquei assim, a Paty manteve as 6 linhas. Olha lá, ó, ela manteve as 6 linhas. O que ela dividiu? As colunas. Então, ó, ela dividiu essas 5 colunas em 2 e 3. O Matheus não tinha feito a mesma coisa, ó? Ele manteve as 6 linhas. O que ele dividiu? As 5 colunas em 3 e 2. Só foi o inverso da Paty, ó. Ele fez a mesma coisa, só que o inverso. O diferente foi o Rafael, que ele dividiu a linha, ele não manteve, ele dividiu em 3 e 3. O que ele manteve? As 5 colunas. Então, o Rafael dividiu as linhas e manteve as colunas. Agora, a letra B, somos nós que vamos fazer. Então, eu dou o desafio para vocês, 7 vezes 8, e vocês têm que fazer de 3 maneiras diferentes. Deixei aqui, tá? Quadrados, retângulos de 7 por 8, 7 por 8 e 7 por 8. Então, estão vendo que todos são iguais? Só que eu vou pintar de cores diferentes. Então, eu vou fazer junto com vocês. Aqui, eu vou manter as linhas, eu vou pintar só as colunas de cores diferentes. Pessoal, todos vocês têm que pintar de 2 cores diferentes, tá? Vou pintar aqui rapidinho. Vou deixar 2 coluninhas aqui em rosa e o restante eu pinto de outra cor.
Muito bem, vamos pegar outra cor no meu estojo aqui. Verde. Vamos pintar as outras coluninhas de verde. Pois então, olha o que acontece. Ele era 7 por 8, 7 por 8. Continua sendo 7 linhas, não continua? Então, aqui, ó, só para vocês verem, continua sendo 7 linhas. O que eu mudei? Ao invés de ter 8 colunas, eu deixei 2 colunas rosas e 6 colunas verde. No lugar desse 8, ficou 2 e 6. Então, essa continha ficou assim, ó. 7 vezes, olha lá, 7 vezes, no lugar do 8, eu deixei o 2 e o 6. Pessoal, 2 mais 6 não é 8? O que eu fiz? Eu peguei esse 8 e desmembrei. Desmembrei entre 2 e 6. Que 2 e 6 é 8, então a conta continua a mesma coisa, só que um formato diferente, tá? Vamos para o próximo? Esse próximo, como são 8, eu vou dividir no meio. Vai ficar igualzinho para os dois lados. Então, eu vou deixar 4 rosinhas. Vamos lá? E 4 verdes. Pronto. Então, aqui a mesma coisa. Não era 7 vezes 8? Ele vai continuar 7. Só que no lugar de 8, vai ficar 4 e 4. Deixa eu arrumar essa perninha. Então, vamos lá para a conta. Como que monta essa conta? Era 7 vezes 8. No lugar de 8, ficou 4 mais 4. Então, essa é a primeira conta. Essa é a segunda, tá? Todas estão 7 vezes 8, ó. 7 vezes 8, 7 vezes 8. Beleza? Vamos pro próximo? Tanto aqui como aqui eu dividi a coluna. Agora, eu vou dividir a linha, tá? Vou fazer o seguinte. Já que tem 7 linhas, eu vou deixar 4 rosas. Vamos pintar 4 linhas de rosa. Vamos lá? Agora, vamos pintar essas 3 que sobraram de verde. Prontinho. Agora, o que acontece? Eram 7 linhas, agora eu não tenho 7. Eu tenho 4 linhas rosa e 3 linhas azuis. 4 mais 3 continua sendo 7. Mas ali a coluna, ela permanece 8, ó. Eu tenho 8 colunas da mesma cor, então a coluna permanece 8. Vamos ver como ficou a continha da propriedade distributiva? Então, essa propriedade distributiva, ao invés de 7, ele desmembrou em 4 e 3, que continua sendo 7, né? 4 mais 3 são 7. E o 8 permanece, então 7 vezes 8. 7 vezes 8 permanece. Só que eu desmembrei o 7 com 4 e 3. Agora, nós temos 2 retângulos aqui que a gente vai aplicar a propriedade distributiva, tá bom? Esse retângulo, ele tem 3 linhas da mesma cor. Então, ele tem 3 linhas da mesma cor. E a coluna, eu tenho 2 laranjas e 4 verde água, né? 2 laranjas e 4 verde água. 2 laranjas e 4 verde água. Tá? Então, esse primeiro retângulo, que é o retângulo ABCD, ele tem 3 linhas da mesma cor e a coluna foi dividida em 2 laranjas e 4 verde águas. Ok? Isso aqui seria a mesma coisa que... Como que eu calculo isso, tá? Esse 3,
ele vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro. Vai multiplicar o 2 e vai multiplicar o 4, tá? Quanto que é 3 vezes 2? Então, primeiro eu vou montar aqui, ó. 3 vai multiplicar o 2 e o 3 vai multiplicar o 4, ok? Como é uma soma, esse 3 vai multiplicar o 2, esse 3 vai multiplicar o 4. Agora sim, quanto que é 3 vezes 2? 2 vezes 3, 6. Quanto que é 3 vezes 4? 12. 6 mais 12 quer dizer que nesse retângulo tem 18 quadradinhos. Vamos ver, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 quadradinhos, tá bom? Isso que eu fiz, vocês vão aprender na próxima aula de amanhã, que é como resolver uma propriedade distributiva, tá? Eu só tô dando alguns exemplos, tá? Mas o que vocês tinham que fazer aqui? Só montar isso, ó. Só montar, tá? Eu só tô resolvendo para vocês verem o como resolver uma propriedade distributiva. Na aula de hoje é só como montar, tudo bem? Fiquem preocupados em saber como monta. Se vocês entenderam como monta, que é 3 linhas e 2 colunas laranja e 4 verde água, beleza, isso é o que tem que fazer hoje, tá bom? Amanhã eu explico isso daqui melhor, tá? É só para vocês entenderem que quando eu tenho uma propriedade distributiva, tudo que está do lado de fora vai multiplicar quem está do lado de dentro do parênteses, tá? É só uma palhinha aí de amanhã. Vamos para o próximo, ó. Esse próximo retângulo, ele não tem as linhas iguais, ele tem uma linha verde e 2 roxas. Ele tem uma linha verde e 2 roxas, tá? Era para ser 3 linhas, né? Continua sendo 3 linhas, só que pintadas de cores diferentes. E quantas colunas eu tenho? 5 colunas, tá bom? Então, aqui, ó, se eu fosse aplicar a propriedade distributiva, tá? Já que eu fiz no primeiro, eu vou fazer no segundo. Esse 5 tem que multiplicar todo mundo que tá lá dentro. Esse 5 tem que multiplicar o 1. E esse 5 tem que multiplicar o 2. Como é uma soma, vai ficar assim. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, naquele retângulo, tem 15 quadradinhos, tá? 5, 10, 15. Beleza? 15 quadrados, tá? Lembrando que isso aqui não é obrigatório. O que vocês têm que fazer nesse exercício? Só montar. Montar isso e montar isso. É esse que é o obrigatório, tá? Então, o segundo retângulo EFGH, ele tem uma linha verde, 2 roxas e 5 colunas da mesma cor. É isso que vocês têm que montar. Quem quiser já resolver para já saber como faz, aproveita aí. Bom? Próximo exercício. Então, antes do próximo exercício, isso aqui é uma propriedade distributiva. É eu pegar uma multiplicação, tá? Desmembrar ela, tá? E vai ficar assim no parênteses. Eu sempre vou ter que fazer isso? Não, isso aqui é a parte geométrica para vocês entenderem o que é. O que vocês vão fazer no dia a dia, até o ensino médio, né? Quem fizer faculdade de exatas vai fazer na faculdade de exatas, é como resolver isso para isso. Então, montar a parte geométrica vai ser mais difícil, tá? Normalmente vocês vão encontrar isso e vão ter que resolver, tá bom? Mas para resolver, vocês têm que entender como funciona, né? E para resolver também, vocês têm que saber algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? Quando eu tenho uma propriedade distributiva da multiplicação e uma subtração, né? Então, multiplicação, e aqui ao invés de ser soma, vai ser subtração. Será que eu consigo fazer? Vamos lá? Então, aqui eles deram algumas continhas, eu tenho que ver se isso é igual a isso, se isso é igual a isso, se isso é igual a isso, tá? Se eu fosse aplicar a propriedade distributiva, esse 5 ia multiplicar todo mundo que está lá dentro. Mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou fazer o normal que vocês conhecem, que é uma expressão numérica, tá? Esse 5 está multiplicando esse parênteses, não tá? Quanto que é 10 menos 2? 8. Tá? Então, 5 está multiplicando o 8. 5 vezes 8, 40. Vamos para o próximo? 5 vezes 10, 50. 5 vezes 2, 10. Quanto que é 50 menos 10? 40. Gente, tanto no primeiro como no segundo caso, deu 40 o resultado. Se deram
40, os resultados são iguais. Se eles são iguais, eu vou pôr um sinal de igual. Segunda linha, letra B, né? Letra B. Esse 8, tá? Teria que multiplicar o 10 e o 7, tá? Como propriedade distributiva. Mas eu vou fazer uma expressão numérica. Esse 8 vai multiplicar... Quanto que é 10 menos 7? 3. Então, esse 8 vai multiplicar o 3. 8 vezes 3, 24. Tá bom? Agora aqui. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 7, 56. Quanto que é 80 menos 56? 24. Para o Aline, o resultado também deu igual. Beleza. Então, vamos pôr o sinal de igual. Letra C, tá? Aqui vai dar 30 vezes 4, 120. Aqui, 50 vezes 4 dá 200. 20 vezes 4 dá 80. Então, 200 menos 80, 120. Então, tanto aqui como aqui deu 120. Proline, nas 3 linhas deu igual. Muito bem. Sabe por que nas 3 linhas deu igual? Porque na propriedade distributiva, como que eu descubro que é uma propriedade distributiva? Sempre que você tem um número e multiplicando ou dividindo, tá? Um parênteses. Não importa se o número está do lado esquerdo, que é esse caso, ou se o número está do lado direito. Se a multiplicação está do lado esquerdo ou se a multiplicação está do lado direito. Não importa, tá? Então, quando é uma multiplicação, não importa se ela está do lado esquerdo, que nem nesse caso, ou do lado direito aqui. Tanto faz se o parênteses está desse lado direito ou se o parênteses está do lado esquerdo. Isso na multiplicação. Tá? Isso é uma propriedade distributiva. Então, aqui, ó, observando isso, tá? Essa propriedade distributiva, eu posso aplicar a propriedade distributiva com relação à subtração? Tá? Sim. Podemos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração? Sim. Tá bom? E tanto faz se a multiplicação vai estar do lado esquerdo ou do lado direito. Tanto faz se a multiplicação está aqui ou aqui. Então, gente, essa é a regrinha da propriedade distributiva da multiplicação quando eu tenho uma subtração dentro do parênteses. Então, quando eu tenho uma multiplicação e dentro do parênteses eu tenho uma subtração, eu consigo aplicar a propriedade distributiva? Consigo, tá? Tanto se o parênteses estiver do lado direito, como se o parênteses estiver do lado esquerdo. Tanto faz, eu consigo fazer a propriedade distributiva. Beleza? Aqui a gente vai ver se consegue fazer a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração. Tá bom? Então, vamos lá, tá? Lá nós temos multiplicação, gente. Multiplicação a gente pode comutar, tá? Pode estar do lado esquerdo, pode estar do lado direito, a gente consegue comutar. Agora, a divisão a gente não consegue comutar. Vamos ver? Então, primeira divisão aqui, ó. Esse 24, eu vou dividir, 8 com 4 são 12. Então, esse 24 eu vou dividir por 12, que vai dar 2. Vamos para o outro lado para ver se é igual. O 24 dividido por 4 é 6, e 24 dividido por 8 é 3. 6 mais 3, 9. 2 de um lado e 9 do outro. Pro Aline, não é igual. Muito bem. Então, vocês vão dizer que não é igual, é diferente. Sinal é de diferente. Ok? Letra B. 4 com 8 são 12. Quanto que é 12 dividido por 2? 6. E aqui, 4 dividido por 2 é 2, e 8 dividido por 2 é 4. 2 mais 4, 6. Pro Aline, esse deu igual. Muito bem, então vamos dizer que esse deu igual. Próximo exercício. 36 vai dividir por 3, que vai dar 12. 36 dividido por 6 dá 6, e 36 dividido por 3 dá 12. Pro Aline, eu tenho 6 e subtrair 12. Vocês vão ficar com 6 negativo. São iguais, 12 e 6 negativo. Uma coisa é você ter 12 reais, outra coisa é você tá devendo 6. Não são iguais, são diferentes. Letra D. 6 menos 3
que dá 3. E 3 dividido por 3 é 1. E 6 dividido por 3, que dá 2, menos 1, também dá 1. Ah, então aqui vai dar igual. Isso mesmo. O que vocês conseguiram reparar? Todos são divisão, beleza? Só que só deu certo quando a divisão está do lado direito e o parênteses está do lado esquerdo. Ó, só deu certo na divisão quando o parênteses está do lado esquerdo. Olha quando o parênteses está do lado direito. Não dá certo. Então, comutação na divisão não dá certo, tá bom? Então, vamos lá. Divisão só dá certo, a propriedade distributiva da divisão só dá certo quando o parênteses está do lado esquerdo. Só quando o parênteses está do lado esquerdo. Então, vamos lá. Consigo fazer a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração? Só é possível aplicar a propriedade distributiva da divisão, tá? Em relação à adição e à subtração, quando o parênteses estiver à esquerda. Só quando o parênteses estiver à esquerda. Esquerda, não esqueçam, na divisão é a esquerda, tá? O único que eu consigo fazer dos dois lados é a multiplicação, porque multiplicação eu consigo comutar. Pro Aline, o que é comutar mesmo? Trocar. Eu posso pôr o parênteses do lado direito ou posso pôr o parênteses do lado esquerdo, tanto faz, tá? Na multiplicação. Na divisão, só quando o parênteses estiver do lado esquerdo. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de amanhã e outros dias mais, vocês vão ter que fazer muita propriedade distributiva, tá? Quando vocês olharem essas continhas, aqui, ó, vocês vão ter que fazer isso. Quando vocês olharem essa continha, vocês vão ter que fazer isso. Agora, quando tiver aqui à direita, não dá para fazer, tá bom? Na multiplicação, tanto faz, tá? Então, amanhã a gente vem com mais exercícios. Espero que tenha entendido um pouquinho de propriedade distributiva e amanhã a gente tira mais as dúvidas, tá bom? Então, um beijo, até mais, boa correção.